paz, irmãos. O meu nome é Nilda. Meu nome é Nilda Mendes. Eu gostaria de contar o meu testemunho. O que Deus fez na minha vida, né? Como Ele me resgatou de 30 anos de depressão. 30 anos de depressão, tá? E há depressões, né? Que as pessoas falam que há depressões que é da carne mesmo, né? Que é a doença da mente mesmo, que é da carne. E outras depressões mesmo são depressões espiritual, né? E a minha era espiritual. Eu tratava como uma doença carnal, mas não era carnal, era espiritual. Fiquei 30 anos, irmãos, sabe? Na minha adolescência, sabe? Vim de uma família muito grande, tá? Evangélica, tudo. E eu cheguei até a ser batizada com o Espírito Santo, um tempo, batizada, tudo, tá? Mas depois, né, já chegando aos 18, 19 anos, casei com uma pessoa que não era, né, que não acreditava muito em Deus, sabe? E fiquei casada por 17 anos, já não ia mais na igreja, tudo, tá? Aí vivia só pro mundo, né? Só, só na ilusão, na diversão mundana, né? Com o marido. Tive as minhas filhas, tudo, 2 filhas, né? Com mais 2 que era adotados, né? Então 4 filhos, né? E daí, né, desviado da igreja com uma depressão. Depois que eu casei, que eu me desviei da igreja, que eu entrei em depressão mesmo, que eu entrei em depressão. E minha depressão durou 30 e poucos anos, tá? 30 e poucos anos sofrendo. E a minha filha já, né, começou a crescer, né, tudo, né, ficou na adolescência e eu ali sofrendo, trabalhava fora muito. Comecei a trabalhar em empresas, sabe, empresas grandes, né, e tinha plano de saúde boa, tudo. Mas eu vivia mais internada em hospitais psiquiátricos do que em casa, sabe? E daí com 17 anos de casada me separei do meu marido, meus filhos já, a menor já estava com, né, 15 anos já, né? Então já ficava com a separação, né? Com a guarda compartilhada, né? Entre o pai e a mãe ali, né? E eu me separei dele, né? Fiquei acho que uns meses separada, já casei com outro, né? Já fui morar com outra pessoa, né? Que é o meu marido atual hoje, né? Tem 23 anos, nós estamos juntos, né? E sei que quando eu fui morar com ele eu já estava muito depressiva, já estava muito doente mesmo, sabe? E, e daí naquilo ali, sabe? Tentei tirar minha vida várias vezes, sabe? Tentei tirar mesmo, não podia ver uma faca na frente que já vinha coisas na mente, sabe? De fazer. E daí me internava, ficava um pouco lá, depois voltava para casa, o trabalho me afastava, tudo, e eu ficava ali, né? E como eu já estava só morando com meu marido mesmo, meus filhos já não nem moravam comigo mais, por causa que já era adulto, né? E meu marido ia trabalhar e eu ficava em casa, tomando medicamento, tudo quanto é tipo de medicamento. Medicamento para dormir, porque eu não dormia. Não dormia de noite, não dormia de dia, tá? E tomando aqueles medicamentos caro, além de ser caro, e não fazia efeito, porque só dopava, completamente dopada, sabe? E as pessoas que falavam de Deus, de Jesus para mim, eu não queria saber, não queria nem me aproximar. A minha família mesmo se afastaram de mim, porque eu não queria saber, sabe? Não queria saber, fiquei, sabe, assim, sabe, tomada mesmo, sabe? Que eu não sabia que era, eu achava que era uma doença, mas no fim não era doença nada, era o próprio cão mesmo que estava se divertindo comigo, sabe? E foi assim, sabe? Na tristeza, no choro, sabe? Tentando tirar minha vida. E até que um dia aconteceu isso, sabe? Até que um dia aconteceu isso, que a minha irmã já tinha falado que aquela doença minha, que era doença espiritual, que era do mal, que não era doença carnal. E eu falava que nada, que tudo que você fala que é do diabo, não é, eu tô doente mesmo. Mas não era nada, sabe? O que aconteceu comigo numa madrugada, sabe? Que eu não conseguia dormir, meu marido dormia diretão, porque ele trabalhava muito, até que veio uma voz de madrugada e falou para mim, sabe? Veio e falou para mim mesmo, assim, como se fosse uma pessoa do meu lado. Se mata,
Você não serve para nada. Se mata. E eu ouvi aquela voz. Aí eu lembrei do que a minha irmã tinha falado para mim, sabe? Eu falei, mas não é mesmo? Precisou o diabo vir falar para mim poder acreditar que não era uma doença carnal, que era espiritual mesmo. Ai, desde aquele dia, nossa, aquele dia, sabe, eu comecei a buscar Deus. Dentro de casa, com a minha casa toda fechada aqui. E fazia muitos anos que eu não tinha a casa aberta, sempre fechada dentro de casa, sem sair para lugar nenhum. Nem minhas vizinhas, né, não tinha ninguém, porque batia lá e eu não fazia de conta que não tinha ninguém em casa. Sabe, liguei a televisão, comecei a procurar televisão, programa evangélico na televisão, que tem vários canais agora. Aí é água ungida, sabe? Vindo aqueles testemunhos de cura também, sabe? E comecei a ver, ouvir, sabe? Comecei a ver ali, falei, meu Deus, será que Deus pode fazer isso comigo? E eu peguei e comecei a falar com Deus sozinha dentro de casa, perguntando para Deus mesmo, Deus, eu posso? Eu posso, Senhor. Será que é possível acontecer isso comigo? Será que é possível ser curada, Jesus? Me ajuda, sabe? Tomando aquela água e falando. Até que apareceu uma campanha numa igreja aí, sabe? Uma campanha, sabe? E daí eu falei, eu quero fazer essa campanha. Mas só que eu não saía de casa sozinha, porque por causa do medicamento forte, eu não conseguia sair sozinha. Eu era, sabe assim, eu poderia ser atropelada, né? Porque a minha cabeça estava bem mal, por causa que eu estava dopada mesmo, sabe? Eu não era nem dona de mim mais. Então, aí eu peguei e falei pro meu marido que eu queria ir em tal igreja fazer uma campanha assim, sabe? Mas eu não podia ir sozinha. Daí ele, né, falou, não, eu vou com você. Daí foi comigo. Primeira vez ele foi comigo. Mas na segunda, aí ele não pôde ir, que não podia faltar o trabalho e não foi. Mas na terceira vez, eu fui sozinha também. Fui daquele jeito, dopada, fui. Até para falar a minha voz não saía normal, porque eu estava dopada por causa do medicamento, que era muito forte. E fui. Na terceira vez que eu fui, aconteceu o sobrenatural. Eu fui no culto, daí quando eu estava terminando, aí fizeram uma oração lá que eu senti uma, sabe assim, uma sensação que o Espírito Santo, que antes eu falava em língua, e começou lá no fundo do meu íntimo, bem longe dentro de mim, sabe? Que o Espírito Santo estava falando comigo ali. Ele estava falando comigo lá no fundo. Aí eu falei, pensei comigo mesmo, sozinha lá dentro da igreja, ué, nossa, eu nunca mais tinha sentido, nunca mais, e agora eu estou sentindo o Espírito Santo. Mas acabou o culto, peguei e saí. Na hora que eu saí, atravessei a rua. Quando eu cheguei do outro lado da rua, veio um vento. Tem escrito na Bíblia aquele vento, que fala daquele vento impetuoso, né? Que tomou todos os apóstolos, né? Tá escrito na Bíblia. Aí veio esse vento a mim, só no meu rosto, sabe? Só eu parei, parece que meus pés ficaram colados no chão, assim, que eu não conseguia dar um passo. Fiquei na calçada ali. E aquele vento veio, e eu, sabe, eu engolia, porque o vento era tão forte, mas tão forte assim, que parecia que eu ia me afogar com o vento. E era só no rosto, não era no corpo, era no rosto. E na hora daquele vento, saiu uma venda dos meus olhos, uma venda de fumaça preta, uma fumaça que saiu dos meus olhos. Eu vi aquela fumaça saindo devagarinho, foi, sabe? E se desfez longe de mim assim, e os meus olhos clarearam. Eu olhava toda a minha volta. Eu olhava a minha volta e via uma luz tão especial. Um dia lindo, maravilhoso. Eu estava vivendo nas trevas e não sabia. Eu não sabia. Mas foi aquele dia lindo, maravilhoso. E a paz, a minha cabeça, o meu corpo, o meu coração. Eu estava curada, eu não sentia nada. Como é que se diz? O medicamento que me dopava, eu não sentia mais nada disso. Eu estava bem, bem. Eu não estava me reconhecendo mais o que eu estava sentindo. A paz, a alegria que eu estava sentindo. Eu estava sentindo um amor tão grande. Um amor tão grande. Parece que eu levei um banho de amor. De amor, assim, eu estava apaixonada. Eu estava apaixonada. E eu falava,
comigo mesmo, meu Deus, eu tô apaixonada. Eu tô sentindo um amor tão grande dentro de mim. Da onde que tá vindo isso? Mas eu nunca senti esse amor nem pelos meus filhos, nem pelo meu marido. Eu estou sentindo esse amor agora, aqui. Da onde? E daí veio de um lado do meu ombro, do outro lado, eu senti uma mão que me pegou e falou bem assim para mim. Eles riam, sabe? Eles riam bem baixinho e falava: é o amor do Espírito Santo. É o amor do Espírito Santo. É o amor de Deus. Falava bem assim para mim. Aí eu comecei a chorar. Aí eu chorava. Eu chorava. E eu estava bem, aquela alegria, aquela vontade de gritar. Eu tinha vontade de gritar e falar alto. Eu tô apaixonada, eu amo, sabe? Mas eu gritava sem abrir a boca. Espiritualmente, eu gritava dentro de mim, sabe? E fiquei ali, sabe? E eles ficaram ali rindo de mim assim, mas depois eu fiquei vendo, é o Espírito Santo. Eu não vi, mas eu sentia ele ali do meu lado, sabe? Sentia ele. E depois disso tudo, eu achava que, falei, meu Deus, eu tô louca. Eu tô louca, eu pensava comigo mesma. Mas o que eu tô sentindo é tão bom. Se essa é loucura, eu quero essa loucura para toda a vida, porque essa loucura é boa, porque nossa, só alegria, um amor. Eu estava transbordante de amor, de alegria, de paz, uma paz assim que eu não conhecia. E daí eu consegui dar um passo, consegui tirar o meu pé do lugar que eu estava. E dei um passo. Na hora que eu dei um passo para sair, eu não estava andando, eu estava flutuando. Quer dizer, na hora eu não entendi nada, mas eu estava andando com o meu pé no chão, pé carnal, mas espiritualmente não. Ele estava me levando espiritualmente no colo, porque eles riam, eu sentia aquelas risadinhas do meu lado. Como eu já tinha histórico de louca, eu estava achando que tudo que eu estava ouvindo ali, bem baixinho, era loucura minha. Mas aquela loucura era tão boa, eu estava tão feliz, eu estava numa paz tão grande, sabe? E foi me levando, e eu, sabe assim, quando uma pessoa carrega a outra no colo, você fala, ai, eu vou cair, vai me deixar cair. Eu fiquei assim, fui levando, levando. Eles me levaram até o tubo onde é que eu ia pegar o ônibus. Daí quando eu cheguei no tubo, eles me empunharam no chão. Aí eu me senti meus pés no chão, sabe? E aí eu entrei no ônibus, mas eu tava tão bem, mas tão bem assim, que eu tava numa alegria tão grande que eu tava parecendo uma adolescente. E eu não sou adolescente, mas eu tava sentindo uma alegria tão grande, uma paz, um amor assim, parece que o meu coração tava tão cheio, sabe? A minha alma tava tão cheia assim que, sabe, que não tem explicação. Eu fui para casa, cheguei lá, abri a casa toda, deixei aquele claridão, sabe, o sol entrar pela janela, pela porta, e comecei a cantar desde aquele dia, sabe? Mas depois disso aconteceu outras coisas mais maravilhosas ainda. E desde esse dia Deus tem trabalhado na minha vida de uma certa forma que eu entreguei a Ele. Eu me rendi ao Espírito Santo. E eu não contei para ninguém isso. Eu levei meses para contar, porque eu não queria contar, porque eu achava que era loucura aquilo que eu estava vivendo, porque eu não entendia. Eu achava que era loucura, mas aquela loucura era tão boa que daí todo mundo já começou a ver. A Nilda não é mais a Nilda, não é. E eu também, e eu não sou. E nem eu tô me reconhecendo. Mas eu não estava sozinha mais. Eu me rendi. Eu falei assim, eu quero mais disso. Eu quero mais, eu quero mais. E comecei a pedir para o Espírito Santo. Comecei a orar e falar, sabe, o que era aquilo que eu estava vivendo. E comecei a contar para as pessoas, pessoas que conheciam mesmo a Deus de verdade, sabe? E eles começaram a me explicar o que eu estava vivendo, que era o primeiro amor espiritual. Era o primeiro amor. E esse primeiro amor foi maravilhoso. E o que Deus tem feito de lá para cá na minha vida, olha, gente, é muita coisa para falar. É muita coisa para falar e que eu estou vivendo. Mas para viver tudo isso que eu estou vivendo hoje, eu me rendi completamente a Ele, sabe? A Ele. Tirei tudo, todas as ilusões do mundo,
tudo que é mundano da minha vida. Eu sirvo somente a Ele. Além dele me abençoar, não só a mim, mas a minha casa toda, o meu marido, os meus filhos, sabe? Meu Deus do céu, o que Ele tem feito. E Ele fala, eu ouço, eu tenho visões e ouço o Espírito Santo, sabe? E é confirmado. Eu ouço e é confirmado, sabe? E olha, é maravilhoso.